fala que cai nos lugares com espinhos, né? Fala que sufocaram, né? As paixões, né? Desse mundo. Bate certinho aqui, né? Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias paixões. Exato. Ou seja, a verdade fica sufocada. E o que eles estão ouvindo é aquilo que eu falei, irmão. Pega só um texto lá, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ó, ripa na chulipa, né? E fala um monte de coisa. Ei, eu quero te dizer, se a sua vida está, né? Se está indo de tudo, né? De mal a pior, eu quero te dizer, a glória da segunda casa vai ser maior da primeira. O povo chora, dá glória a Deus, aleluia, né? Tem uns que até saltam na cadeira, parece receber um choque. É mentira. É mentira. E o mais triste de tudo, que as pessoas se alegram com a mentira. Se alegram com a mentira, irmãos. Mas que porque triste. também elas mesmas, pastor, como está dizendo aqui, conforme as suas próprias, elas próprias estão correndo. Elas escolhem os seus elas mestres. Elas escolhem os seus mestres. Não é que elas estão sendo enganadas porque é uma escolha. Exato. Que elas próprias estão escolhendo isso. Elas próprias escolhem. Ou seja, pastor, isso não quer não. É muito duro. Né? Vamos ouvir o. Deixa quieto, não vou falar não. Vamos ouvir que lá é bom. Pastor, então, acho que foi semana passada, conversando com uma amiga, aí a gente estava falando sobre casamento. A início eu comentei que casamento é um só e tal, né? E eu falo, pastor, que muitos, isso conversando com muitos cristãos, para mim, e olha, porque eu nunca, assim, não posso falar muito que nós estudamos aqui, mas antes disso, não estudei sobre casamento, sobre o que está escrito. A gente foi ouvindo, mas ainda assim tinha consciência de que é algo sério. E muitos cristãos que falaram comigo sobre isso, a maioria, pastor, a maioria falaram, não, mas pode casar de novo. O que eu quero dizer? Quando eu falei, não, mas está escrito ao contrário. As pessoas, aí eu falava aquele versículo, isso várias pessoas, pastor, o mesmo versículo, a letra mata. Aí quando, a letra mata, então tipo, cada um tem um entendimento e a letra mata. E nem tudo que a gente tem que seguir que está na Bíblia, a gente tem que seguir. Aí eu falei, Isso, pastor, pessoas que vão, frequentam estudos, pessoas que estão na ativa e ministérios assim, sérios, não é qualquer pessoa. Exato. E fala assim, não, mas a letra mata. Isso está escrito também, Samuel. Vamos, aquilo que nós falamos. O joio está misturado com o trigo. Só que o joio não sabe que é joio, ele pensa que é trigo. Porque ele olha para o irmão do lado, a aparência é igual. Nós somos iguais. Ele ora, eu oro também, ele prega, eu prego também. Mas é o que tem dentro. Pode falar. Uma dúvida, o joio ele é salvo, né? Então. Aí tem aquela questão que a gente conversou da outra vez, né? Às vezes. Eu não creio que o joio é salvo. Não. Nós temos um mestre que nos ensina e diz que ele é salvo. Mas olha só. A palavra diz que o joio é filho de quem? Do maligno, do diabo. Não, filho do quem? Ele não é filho do Senhor. Também fala que ele vai ser queimado, né, pastor? Vai ser queimado. E tem um lado de fogo, né? Não sei Vai ser queimado. Exato. Pastor, tem esperança para o joio? Tem. Porque um dia nós fomos joio. Aí, agora sim, né? Agora melhorou. Né? Um dia nós somos joio. Fomos. Hoje não somos joio. Quando que o joio vira trigo? E aí? Ele nasce de novo. Quando? Olha a pergunta, irmãos.
pense na minha pergunta. Quando que o joio vira trigo? Quando ela conhece a palavra. Na semente? Quando ele muda a semente, Joio nunca vira trigo. Joio nasceu joio, tem que morrer joio. Quando eu nasci, Nós, como joio, morremos. E nós agora temos um novo nascimento. Nós somos a nova criação em Cristo Jesus. E como nascemos de novo, não nascemos mais como joio, nascemos como trigo. Então o joio não vira trigo, o joio tem que morrer. Quando eu criei em Jesus, Cristo morreu? Morreu, eu morri também. Né? Nós lemos, acho que é 1 Timóteo 2,11, não é? Se alguém conseguir abrir rapidinho aí. 2,11? Creio que sim. 2 Timóteo? Primeiro. Se não for a primeira, é a segunda. A mulher? Esse 2,11. 2,11. A mulher foi ciência. Como está escrito? A palavra fiel. Hã? Então é a segunda. A palavra fiel é essa. Que se morrermos com ele, também Aí, ó. com ele viveremos. Com ele viveremos. Quando eu criei em Jesus, eu morri com quem? Com Jesus. Se eu morri com Jesus, com ele eu vou viver. Ou seja, em Jesus, quando eu criei, o joio morreu. Não sou mais joio. Então tem que morrer. O joio tem que morrer. O joio tem que morrer. O joio não vira trigo. então o joio é um condenado. Nós, como joios, morremos. Por quê? Porque nós estávamos condenados. Então o joio é condenado. O joio é um condenado. Embora ele fale de Jesus, ele pregue Jesus, ele ora, Ele não teve a não morte, recebeu a vida dentro de si. porque ele não morreu. Eu só passo a ter vida, né, quando eu ressuscito. Eu, como joio, eu morro, né, como trigo, eu nasço de novo. Eu nasci em Cristo. Evangelho de João, capítulo 3. Necessário vos é nascer de novo. É aquela das favor. Pode falar. O joio, então, ele só consegue fazer tudo isso porque ele anda com o trigo, né? Ele tem uma imitação do que o trigo faz. Aparência né? só. Que ele aprende, que ele falou lá no começo, tudo a gente aprende. Tudo Então aprende. ele aprendeu a orar, ele aprendeu a cantar, aprendeu Aprende a a falar. pregar, É por isso tudo. que ele consegue fazer igual, né? Mas em si ele ainda não recebeu a Mas vida. a essência mesmo, a vida, Exato. né? Aquela coisa Irmãos, que ele É que nem eu falei para os irmãos. Eu comecei a sentir vida por meio da palavra há 9 anos atrás. Quando eu comecei a conhecer o Evangelho do Reino. Mas eu sou de berço. Eu pregava. Eu ensinava. Eu fazia visita. Você era joio e não sabia. Eu fazia visita. Mas a vida mesmo dentro de mim, irmãos. Há pouco tempo atrás que eu senti isso. Então conhecereis a verdade, né, pastor? Conhecereis a verdade. Eu estou falando por experiência. Estou falando por experiência. E eu, quando olho lá para trás, irmãos, eu me reprovo totalmente. Eu fico assim muito triste. Porque enganei pessoas. Mas não tinha conhecimento da palavra, né? Será que a Júlia precisa de socorro, né? Mas se ela quer subir o barranco, tem que falar para ela: carro, não é lagartixa. Deixar a moto na frente da Júlia. A moto está inteira ainda, né? Mas, ô pastor, então, quando a pessoa crê e confessa, ela imediatamente ela não recebe a salvação? Olha, missionário, é aquilo que eu falo. Para mim, crer e confessar precisa ser pregado com a verdade para mim. Tem pessoas que creem em Jesus e só acreditam, né? Você pergunta quem é o Jesus que você crê, eles nem sabem quem é o Jesus que eles creem.
Se você falar para ele assim, ó, fala o seguinte, para aquela pessoa na rua e evangeliza ela. Aí ele vai fazer isso, ele vai evangelizar. O que ele vai falar? Ó, vai lá na minha igreja, porque lá é assim, 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 assim. Não vai falar de Jesus. Então, significa que muitos frequentadores, né, das denominações acham que já alcançaram a salvação, só que ainda não. Eu acredito que há muitos do nosso meio que não receberam vida dentro de si. Muitos, né? Muitos. Isso é muito sério. Muitos. Por isso que virou fermento. O fermento entrou, o negócio inchou. Saiu da naturalidade. O trigo joio está igualzinho. Tem um negocinho arrepiadinho, né? É tudo igual. Então, O que muda é o interior. O interior ainda tem morte. Né? O interior ainda tem morte. pastor, então assim, quem crer e confessar será salvo. Até então, é o que nós aprendemos. Sim. Né? Porém, não cabe a nós julgarmos Quem creu, quem não creu. porque não sabemos quem Não é sabemos. trigo e nem quem é joio. Não cabe a nós. Então, por isso que a gente fala, quem crer e confessar é salvo. É salvo. Porém, lá no íntimo, A gente não pode. só Deus é que Só sabe. Deus. E isso só vai ser revelado na colheita. Nós não Naquele temos dia. Aquele dia. Exato, nós não sabemos. podemos nos intrometer nessa parte. Nós temos que fazer a única coisa: falar a verdade e pregar o Evangelho. Então, mas até então nós podemos falar que quem crer e confessar o Senhor Sim. é salvo. Só que hoje nós falamos de Jesus. Hoje, se você for falar de alguém, for falar para alguém de Jesus, você vai apresentar Jesus para essa pessoa. Você não vai lá mais falar para aquela pessoa, vai lá na minha igreja que lá tem estudo, porque o pastor é bom, né? Ele até brinca lá, fala que a irmã está subindo barranco, né? Você não vai falar essas coisas, irmão. Não, você vai anunciar Jesus para ela, porque nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Não é evangelizar querendo trazer a pessoa para cá e falar, porque lá é gostoso, porque é assim, porque tem estudo. Não, irmãos. Anuncie Jesus para ela. Fale quem é Jesus. Fale para ela, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar de Deus? Sim, então, Deus, Ele deu um filho. O nome do Filho de Deus é Jesus Cristo. O homem Adão lá no jardim, ele comeu do fruto, desobedeceu, ele morreu. E a morte passou para todos os homens. E por causa dele, nós estávamos desligados de Deus. Nós íamos ser condenados. Mas Deus enviou seu Filho para nos resgatar. Ou seja, Jesus vai dizer, quem crê em mim tem vida eterna. Anunciar Jesus para essa pessoa. Né? Falar, olha, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Ele veio, morreu em nosso lugar. Por meio da sua morte nós temos vida. Todo aquele que crê recebe vida. Ele veio como homem morreu, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Você crê nesse Jesus? Eu creio. Irmão, você pode ir embora contente e feliz. Aquela pessoa creu nessa mensagem, glória a Deus. Pastor, mas ela nunca vinha aqui. Ela é salva, irmãos. Por quê? Porque o que liga a luz é uma conexão correta. Eu não posso falar do Jesus que vai mudar a sua história. Ou seja, a vida está difícil, está desempregado, vamos lá porque Jesus abre porta. Não, eu não posso anunciar esse Jesus. Por quê? Porque a pessoa vai acreditar no Jesus que abre porta. Ela vai acreditar no Jesus que restaura casamento, ela vai acreditar no Jesus que te abençoa. Não, você tem que crer nesse Jesus que morreu e ressuscitou. Mas, pastor, deixa eu só entender uma coisa, né? Então, quer dizer, quando a pessoa recebe, né, aceita, né, essa palavra, né, sabendo, né, sobre a pessoa de Jesus, sobre a finalidade, enfim, tudo, então ela imediatamente é salva. Sim. Ok? Aí ela recebeu essa palavra, mas aí ela escolheu lá um determinado lugar para congregar.
Então, ela imediatamente é Ela é salva. salva. Ela recebeu essa palavra. Ela vai congregar no lugar de não. Aí ela vai ensina congregar no lugar que coisa. está ensinando, né? Só motivacional e tal. E aí, como é que fica? Ela não vai reinar. Mas alcançou a salvação. Sim. Ela é salva. Mas então ela não é joio. Não é joio. Embora ela esteja lá, né, recebendo ensinos de demônio, ela pode até apostatar da fé, mas não quer dizer que ela perde a salvação. Ah, não, é isso que eu queria entender. Não, Porque não é salvação. me deu pane, né? Não, irmão, salvação não se perde. Não, então, mas. Salvação não se perde. Mas o que vai acontecer com essa pessoa? Não vai reinar. Todos quantos soube a vontade do Pai e não se aprontou e não fez conforme a vontade dele, será açoitado com muitos açoites. Quem não soube, ou seja, ele foi para um lugar onde não ensinaram a verdade, ele não soube o que tem que fazer. Para ele, o reino já está, ele já está desqualificado para o reino, ele não tem chance de entrar. Então o açoite para ele já está garantido. Quem conhece a verdade, ó, mas aquele que soube a vontade do seu Senhor, porém não fez. Opa, ele soube. E aí ele não fez o que deveria ser feito. Esse recebe muito mais açoite. Porque ele deveria se fazer. Ele deveria se preparar. Só que quem não soube a vontade do Senhor recebe menos açoite, né? Mas, ou seja, o reino para ele está desqualificado. O eu saber, ou eu conhecer a verdade, me qualifica para o reino, irmãos. Se eu não me posicionar, eu me desqualifico. E eu recebo muito açoite. Porque eu sabia e não me aprontei. Agora, quem não soube, ele não tem chance de reino. Reino para ele, esquece, ele não tem chance. Ele não soube. E o açoite também já está garantido. Menos açoite, mas já está garantido. Mas ele não soube, por não saber, não tem como fazer. Né? Então, ou seja, quem conhece a verdade, ele tem a oportunidade de se preparar e fazer a vontade do Senhor. Então esse é o detalhe. Uma pessoa que recebeu Jesus, creu e tal, ela é salva. Mas vai para um lugar onde não ensina a verdade, ela não vai saber o que tinha de fazer. Por não saber o que tinha de fazer, ela vai apanhar. E fica de fora do reino. Tá bem? Tudo bem? Tudo em ordem? Então ela não é. E aí então ela não é considerada joio. Não, Ou ela está em considerada processo. joio. Irmão, joio é filho do maligno. Filho do maligno. Quem morreu e ressuscitou, não é joio, ele ressuscita como trigo. Ou seja, é a nova criatura. Jesus não fala, né? Agora não lembro o texto. Ele vai dizer nova criatura. Né? Ou seja, nós somos uma nova criação. Nascemos em Cristo, nós somos agora o trigo. Somos mais joio. O joio morreu. Né? O joio morreu. Só que aí está. O joio que é joio, ele pensa que é trigo porque ele não sabe que é joio. Porque ele faz tudo igual que o trigo faz. Mas, pastor, e a pessoa que foi para uma. Vamos supor, ela escutou e de repente ela caiu lá no sistema. E ela não tem culpa de ter caído ali. Sei lá. Por isso que nós, hoje, conhecendo a verdade, nós temos que falar para todos. Aquilo que Paulo fala para Timóteo. Fale em tempo e fora de tempo, não importa, não cesse de falar. Tem oportunidade, irmão? Fale do Evangelho, anuncie a verdade, fale para as pessoas. Por quê? É a nossa missão. Nós não somos trigo, precisamos alimentar. Então, Vamos alimentar quem tem fome. a gente sabe que tem uma pessoa que está ali e ela não tem essa compreensão, a gente tem que falar. O que faz a pessoa deixar, né, ou seja, ela nascer de novo é crer no Senhor Jesus. Se ela creu em Jesus verdadeiramente, né, da forma certa, né, no Cristo verdadeiro, não, né, no Jesus que faz mágicas, né? Se ela crê no Jesus certo, ela é salva. Ela só não alcança. De repente ela pode estar lá no meio, um lugar onde só está ensinando engano, mas de repente, irmãos, em algum momento o Evangelho vai chegar até ela. Por mais que ela permaneça lá. Porque ela tem as escrituras ali.
Ela também pode tem as escrituras. ler as escrituras e Exato. querer se aprofundar e querer Exatamente. se diferenciar daquele local, por exemplo. Infelizmente hoje o sistema está formando pessoas que têm está formando pessoas desinteressadas com as escrituras. O sistema está formando. Triste realidade. As pessoas não se importam mais em ler as escrituras. Só fica contente com o que o pastor falou. E eu já ouvi de pessoas. Para mim tudo que o pastor falou, para mim é verdade. Tá bom. E com os eventos, né? Yeah. Mais Então, interessadas infelizmente. nos eventos. Então essa também é uma triste realidade, né? Bom, mas enfim, se a pessoa pegar e ler as escrituras, ela também vai encontrar a verdade, sem colocar a cabecinha dela dentro das escrituras também, né? Tem que ler o que está escrito, que é um problema também, não? Tal de vai ler as escrituras e fica colocando, né, o que acredita nas escrituras, é triste. Amém, irmãos? Amém? Então, amém. Graças a Deus. Guarde isso, irmão. Joio é joio, nasce joio, morre joio. Ou seja, o joio vai morrer em algum momento, né? E trigo nasce trigo e vive por toda a eternidade com isso. Amém. Amém. Graças Amém? a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Irmãos, dízimo, oferta de vinho dele? Se alguém puder me ajudar aí. Oferte com alegria. Toma posse dessa palavra que foi liberada sobre a sua vida, que faz abrir os nossos olhos para a realidade no qual nós estamos vivendo hoje, né? Que possamos não nos calar, não se calem. Peça para o Senhor te usar, peça para o Senhor sabedoria, peça para o Senhor te capacitar, mas quando houver oportunidade, fale. Precisamos resgatar os nossos irmãos do engano, né? E matar aqueles que são joio para nascer trigo, né? Ou seja, é assim, irmãos. Ou a gente mata ou a gente dá vida, né? Não tem outro jeito, né? Embora matando ele recebe vida também, do mesmo jeito. Mas não sai matando irmãos literalmente, né? Amém, irmãos? Vamos orar. Olha o Senhor. Peça para Ele te usar. Faz a sua oração e sempre peça isso ao Senhor. Senhor Deus amado, Papai, nós te damos graça por essa noite maravilhosa. Pai, eu sei que o Senhor abriu o céu sobre nós essa noite. Amém. Eu sei que o Senhor trouxe para nós uma revelação gigantesca, Pai, da Tua palavra. Eu sei, Papai, que o Senhor veio abrir as nossas mentes para a Tua verdade. Abrir os nossos olhos, Senhor Deus, para enxergarmos o que está acontecendo. Somos muito gratos, Pai amado, pelo Teu amor para conosco, por nos trazer, Senhor Deus, a verdade do Senhor à tona aos nossos corações. Que possamos, Senhor Deus, ser em Tuas mãos, Papai amado, uma ferramenta. Ferramenta esta, Pai, para destruir toda a obra do diabo. Ferramenta esta, Papai amado, para libertar vidas do engano. Ferramenta esta, Papai amado, para ser luz na vida daqueles que andam em trevas. Que possamos ser, Senhor Deus, essa ferramenta em Tuas mãos. Usa-nos, Senhor Deus, com ousadia. Usa-nos com autoridade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Papai amado, coloca, ó Deus, a Tua vontade para que possamos fazer diante de nós.
Coloca, Senhor Deus, a tua verdade em nossa boca, papai, para que possamos proclamá-la em nome de Jesus. Pai, somos muito gratos por olhar para nós, papai, tão pequeninos. Mas mesmo assim o Senhor decidiu revelar a tua palavra a nós. Em nome de Jesus eu apresento, papai amado, os teus filhos que aqui estão e que separaram as suas ofertas, papai amado. Oferta esta de gratidão, oferta de reconhecimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que eles possam viver os resultados, Senhor Deus, dessa semente que está sendo lançada. Em nome de Jesus. Aqueles, Pai, que porventura não podem estar ofertando nessa noite, prepara, Senhor Deus, ó Pai, a oportunidade para ofertar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada um possa viver o sobrenatural nas suas vidas. Que o Senhor possa também nos levar de volta em segurança às nossas casas, guarda as nossas vidas, nos dá um bom retorno, Pai. Uma excelente noite é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Oferte com alegria. Em nome de Jesus. Acho que na live não teve pergunta, nada não, né? Não, pergunta Acho que não. não, né? Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. A hora passou um pouquinho, mas acredito que você não está bravo comigo não, né? Não, Pelo perfeito. menos eu espero. Faz assim com as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam: É isso que eu quero para mim. Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus.